Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos. Nós temos mais uma aula de atualidades para você no nosso Conexão Atualidades aqui e hoje a gente vai explorar a recente redução de impostos que foi proposta pelo governo Donald Trump e aprovado pelo Congresso Nacional Americano. Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, é importante você lembrar que quando nós falamos de política americana, essa política é tradicionalmente bipartidária. De um lado, eu tenho o Partido Republicano, que é considerado um partido conservador e que advoga fundamentalmente as ideias do liberalismo econômico. O liberalismo econômico advoga fundamentalmente a não intervenção do Estado na economia. Eles acreditam que a lei da oferta e da demanda funciona e que essa lei da oferta e da demanda tende a levar preços e quantidades para uma condição de equilíbrio e, portanto, não se justifica a intervenção governamental. E, finalmente, via de regra, o pensamento liberal acredita, apoia na ideia do livre comércio. Do outro lado, nós temos o chamado Partido Democrata. O Partido Democrata é considerado um partido progressista, sem que haja aqui qualquer tipo de juízo de valor a respeito disso. Como partido progressista, ele é mais intervencionista na economia. Ele tem uma severa desconfiança sobre a capacidade do mercado de se autorregular e, sobretudo, uma desconfiança a respeito do mercado na capacidade desse mercado de chegar a uma condição de equilíbrio. E, portanto, ele propõe uma intervenção pontual, estratégica do Estado dentro da economia. Tradicionalmente, o Partido Democrata é também um partido que propõe medidas mais protecionistas para a economia, protegendo a economia americana dos produtos importados, sobretudo através do aumento do imposto de importação. Então, antes da gente analisar a medida do Trump, vamos botar aqui no nosso quadro a caracterização desse sistema americano, beleza? Então, vamos para cá. Quadro em branco, a gente precisa aqui caracterizar a política nos Estados Unidos. Então, aqui, a política nos Estados Unidos, que é essencialmente bipartidária. De um lado, eu tenho lá o Partido Republicano, que é tradicionalmente um partido conservador e um partido liberal. Do outro lado, eu tenho a caracterização do Partido Democrata, que é tido como um partido progressista e um partido interventor da economia. Então, vamos acompanhar aqui. O que nós estamos falando para você? Nós estamos falando a respeito da redução histórica de impostos nos Estados Unidos. Para poder tentar entender essa redução, a gente precisa tentar entender o bipartidarismo americano. Então, de um lado, o que eu tenho? Eu tenho o Partido Republicano, que tradicionalmente é um partido conservador e liberal. E do outro lado, eu tenho o Partido Democrata, que é um partido progressista e que é um partido mais interventor na economia. Lembrando que o Partido Republicano é o partido de Donald Trump, pela qual ele se elegeu presidente. E o Partido Democrata era o partido do Barack Obama, que deixou a presidência em 2016. Bom, se a gente conseguiu, então, iniciar uma caracterização, a gente precisa entender melhor o Partido Republicano no que diz respeito ao pensamento liberal, ao pensamento chamado de liberal clássico, também chamado aí de pensamento liberal simplesmente, ou liberal clássico, remetendo a autores como o pai da economia, o Adam Smith. Então vamos lá, vamos botar isso no quadro para você. Então, apagando aqui, a gente precisa entender
o ideário do liberalismo econômico. Lembrando que essa contextualização de conhecimento, ela ajuda você na hora da prova, né? Então, qual é a ideia do liberalismo econômico? O liberalismo econômico, ele tem uma crença básica que é tripla. De um lado, a ideia de que o Estado não deve intervir na economia, porque a tese é que todas as vezes que o Estado intervém, ele cria uma assimetria entre a oferta e, portanto, a firma, e a demanda e, portanto, o consumidor, que é prejudicial a ambos. A ideia da não intervenção do Estado na economia, ela é baseada na ideia de que a lei da oferta e da demanda funciona. Então, aqui a ideia de que a lei da oferta e da demanda funciona. Essa lei da oferta e da demanda se baseia no quê? Se a oferta for maior do que a demanda, a tendência do nível de preços é cair. Se a oferta for menor do que a demanda, a tendência do nível de preços é subir. E, portanto, a condição de equilíbrio seria alcançado pela própria dinâmica da oferta e da demanda. Qual é a condição de equilíbrio? É aquela na qual a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Então, a condição de equilíbrio, quantidade ofertada igual à quantidade demandada, seria alcançada por uma dinâmica interna do próprio mercado. A última crença é a crença no livre comércio, de que os países não devam criar qualquer tipo de obstáculo para a entrada e saída de produtos entre si, permitindo assim dinamizar as trocas comerciais e que cada país consuma uma quantidade máxima de produtos, dada, obviamente, a sua capacidade produtiva e a capacidade de importação. Sendo assim, a última crença é a ideia do livre comércio. Bom, a sua pergunta então é a seguinte: ok, professor, mas em que isso se correlaciona com a ideia de uma redução da taxa, né, de impostos nos Estados Unidos? Primeiro, que o pensamento liberal acredita que o Estado não deve intervir na economia. Se o Estado não deve intervir na economia, a tese é de que quanto menor for a carga tributária, lembrando que quando a gente fala de tributação, nós estamos falando de impostos, de taxas e de contribuições, e, portanto, é o governo tirando renda do conjunto da sociedade para poder financiar o seu gasto. A tese, então, é que quando a tributação é menor, a renda disponível por parte dos agentes econômicos é maior, e que isso acaba redundando num aumento da demanda, criando, então, um círculo virtuoso de crescimento econômico, o que pode, pela dinâmica do próprio crescimento, trazer mais arrecadação de tributos, que seria, então, compensada com a redução da tributação inicial. Para a gente entender isso, de novo, a gente tem que colocar no quadro. Então, vamos apagar aqui para entendermos a tese do Donald Trump. A tese do Trump é a seguinte, do presidente Donald Trump. A tese é, considerando, né, que Y, yield em inglês, é igual a renda, considerando que YD é a renda disponível. Disponível para quê, professor? Para que a gente possa poupá-la ou para que a gente possa consumi-la no consumo, na compra de bens e serviços. Eu posso, então, dizer que YD é igual a Y menos T mais R. Como é que funciona isso aqui? YD
é a nossa renda disponível. Então, renda disponível é igual a renda menos a tributação mais as transferências. Professor, o que é, né, uma transferência? Uma transferência é quando o governo transfere renda para o agente econômico. 2 exemplos. O governo brasileiro transfere renda quando ele paga, por exemplo, Bolsa Família. É uma renda transferida do governo para o cidadão. O governo transfere renda quando ele paga o PIS/PASEP, o Programa de Integração Social. Então, todo trabalhador que no ano anterior ao ano corrente, ele tenha tido renda de até 2 salários mínimos na média, ele faz jus ao pagamento de um abono no ano corrente de 1 salário mínimo. É o governo transferindo renda do governo para o cidadão. Então, observe que a renda disponível, ela é igual à renda menos os tributos que eu pago, mais as transferências que eu recebo. Óbvio que para a imensa maioria dos trabalhadores, a quantidade de tributos que nós pagamos é maior do que aquilo que nós recebemos de transferência do governo. Então, para a imensa maioria, T é maior do que R. O resultado é que quando o governo diminui a tributação, ele aumenta a renda disponível por parte dos agentes econômicos. Bom, se a renda disponível aumenta, segundo Trump, né, dada a redução da tributação, isso aqui vai criar o que nós chamamos na economia de círculo virtuoso. Como é que funciona? Vamos botar no quadro. Então, apagando aqui, o que nós temos na teoria do Trump? Na teoria do Trump, nós teríamos um seguinte, né? Eu tenho lá menos tributação, o que aumenta a renda disponível. Esse Y aqui é de yield em inglês, que significa produto ou renda. Com o aumento da renda, o consumidor vai destinar parte dessa renda extra para aumentar a demanda agregada. A demanda agregada é a demanda por todos os bens e serviços da economia. O crescimento da demanda induz ao crescimento da oferta agregada, que é a oferta de todos os bens e serviços da economia. O empresário, verificando que há demanda, vai aumentar a oferta. Se aumentar a oferta, isso aumenta o emprego. O crescimento do emprego provocará o crescimento da renda. E o crescimento da renda, novo crescimento da demanda. Nós sabemos que na economia, o que determina o produto de uma economia, no Brasil, por exemplo, medido pelo produto interno bruto, é a demanda agregada. Se a demanda agregada crescer, eu vou ter um crescimento do PIB e, teoricamente, um crescimento da receita de impostos. Nós vamos observar também, em tese, uma redução do desemprego. E, portanto, o chamado círculo virtuoso de virtude se estabelece. Então, estabelecendo de novo, né, essa relação. A tese do governo Trump é que se eu diminuir a tributação, a renda disponível aumenta. Parte dessa renda vai... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Gostaria que vocês conhecessem a nossa proposta pedagógica do nosso curso completaço, super atualizado,
ponto a ponto do edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo 2018. Nós aqui da Lá Concursos elaboramos esse curso com muito carinho, um curso aí que eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, você estará lá entre as 2.700 pessoas que serão aprovadas e convocadas para esse concurso. Este nosso curso, ponto a ponto do edital, super atualizado por apenas um investimento de 10 parcelas aí de R$30. É isso mesmo, 10 parcelas de R$30. Bacana, meus amigos? Já esquecendo, se você quer o material de apoio dessa videoaula demonstrativa do nosso grande professor, basta você clicar aqui embaixo, fazer um cadastro no site, você pode ter o material de apoio dessa videoaula na sua mão a custo zero. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês aqui na LAC Concurso. Fui, tchau! Clique lá.